E se a Guerra Fria nunca tivesse acontecido? Imagine um mundo em que o confronto entre superpotências nunca chegou ao auge, onde os inimigos de outrora caminham lado a lado, mas um silêncio inquietante paira no ar. Seria a paz verdadeira ou apenas uma ilusão perigosa? Se você também deseja explorar os segredos do EC, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. Na realidade, a Guerra Fria definiu o século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética se enfrentaram em uma disputa ideológica, tecnológica e militar que moldou fronteiras, governos e a própria percepção da liberdade. Cada avanço espacial, cada tratado nuclear, cada crise política era um reflexo de uma tensão global palpável. O mundo aprendeu a equilibrar medo e progresso, luz e sombra. Mas e se tudo tivesse sido diferente? Sem a Guerra Fria, o equilíbrio de poder seria invisível, silencioso. O medo explícito das bombas atômicas seria substituído por algo mais sutil, uma vigilância constante, uma manipulação social quase imperceptível, uma uniformidade cultural que ameaça engolir a diversidade humana. Ninguém estaria livre, mas ninguém saberia disso. Enquanto as nações caminhavam para um suposto futuro pacífico, a dúvida crescia. A liberdade sobreviveria sem o conflito para testá-la? O que parecia um mundo de cooperação e progresso seria, na verdade, uma prisão elegante. Cada escolha humana estaria sendo vigiada e direcionada por poderes invisíveis. A ausência de guerra não significava a ausência de controle. E a paz aparente escondia uma opressão silenciosa. Cidadãos caminhavam pelas ruas sorrindo, mas sobre a superfície, o medo sutil corroía suas vidas. O mundo parecia seguro, mas cada movimento era cuidadosamente calculado, cada pensamento sutilmente moldado. A utopia prometida era, na verdade, um espectro perturbador. E assim começa a nossa viagem pelo que nunca aconteceu. Um século XX sem confronto, mas cheio de sombras. O que estaria reservado para a humanidade nesse caminho alternativo? O próximo capítulo revelará os efeitos sobre ciência, tecnologia e cultura, mostrando que o silêncio do mundo pode ser mais perigoso do que qualquer bomba. Sem a Guerra Fria, o mundo parecia respirável, sereno, mas havia algo estranho nesse silêncio. Algo não dito, invisível, que se infiltrava nas ruas, nos governos, nas casas, como se o próprio ar estivesse carregado de promessas quebradas. Na realidade, a Guerra Fria, apesar do medo constante, manteve um equilíbrio de poder. A corrida nuclear, o confronto ideológico e os pactos militares moldaram a geopolítica e criaram fronteiras claras entre aliados e inimigos. Países se desenvolveram em blocos e a rivalidade acelerou ciência, tecnologia e exploração espacial. Mas e se nada disso tivesse acontecido? Um mundo sem conflito direto não se tornou automaticamente pacífico. Em vez disso, surgia um vácuo de poder onde decisões críticas eram tomadas silenciosamente, longe dos olhos do público. Governos e corporações assumiam controle quase invisível sobre a economia, a informação e a cultura. A ilusão de liberdade começava a se desintegrar, lentamente, sem alarde. E no silêncio, o medo se transformava em dúvida. Em quem confiar se nada era o que parecia? O que deveria ser um período de estabilidade tornou-se um jogo de manipulação sutil. Propagandas culturais, educação controlada e meios de comunicação discretamente influenciavam pensamentos, desejos e escolhas. Sem guerras explícitas, a humanidade estava lutando uma batalha silenciosa, psicológica, invisível, onde a vitória ou derrota jamais poderia ser medida. Cidades brilhavam à noite com fachadas impecáveis e luzes elegantes, mas dentro das casas, discussões sobre o futuro eram carregadas de medo. As pessoas sorriam em público, mas suas dúvidas cresciam em silêncio. A paz aparente escondia uma tensão invisível,
e cada decisão tomada podia ser manipulada sem que ninguém percebesse. E enquanto o mundo continuava a dançar nesse delicado equilíbrio de aparente normalidade, a ciência, a tecnologia e a cultura começavam a se desenvolver de forma imprevisível. Mas seria um avanço verdadeiro ou apenas uma ilusão controlada? No próximo capítulo, exploraremos como a ausência da corrida espacial moldaria a mente humana e a inovação tecnológica de maneiras que ninguém jamais imaginou. E se a ambição de alcançar as estrelas nunca tivesse sido provocada pela tensão global? Imagine foguetes que jamais cortaram o céu, satélites que jamais orbitariam a Terra e laboratórios repletos de pesquisas que nunca se tornariam urgentes. O progresso, sem pressão, poderia ter sido lento ou completamente desviado. Historicamente, a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética foi impulsionada pelo medo e pela competição. Cada lançamento era um símbolo de poder, cada astronauta um herói, cada avanço tecnológico um passo em direção ao desconhecido. Essa tensão acelerou ciência, engenharia e comunicação de maneiras que moldaram o mundo moderno. Mas e se tudo tivesse sido diferente? Sem a corrida espacial, a inovação tecnológica seguiria um ritmo imprevisível. Descobertas que hoje parecem inevitáveis poderiam nunca ter surgido. As nações, livres do medo da derrota, poderiam ter se acomodado, deixando a ciência e a exploração em segundo plano. E nesse silêncio de avanço, surgiam as dúvidas. Até onde a humanidade conseguiria evoluir sem um desafio real para impulsioná-la? O mundo sem foguetes, sem sondas, sem satélites estratégicos pareceria mais seguro, mas estaria estagnado. Tecnologias críticas que hoje salvam vidas e conectam continentes não teriam surgido, e a dependência de estruturas antigas aumentaria. A utopia da paz e estabilidade escondia uma fragilidade invisível. E cada escolha científica era agora uma aposta arriscada no futuro. Cientistas trabalhavam em silêncio, suas ideias brilhantes limitadas por prioridades políticas e medo da mudança. Laboratórios silenciosos refletiam um mundo que parecia avançar, mas na verdade estava preso, esperando por um conflito que nunca chegaria para testar seu verdadeiro potencial. Enquanto o mundo observava o céu sem foguetes, sem a corrida que moldou gerações, a humanidade permanecia à deriva, sem perceber que a ausência da tensão global moldaria não apenas a tecnologia, mas a própria mentalidade das pessoas. No próximo capítulo, veremos como a ausência de guerras locais e confrontos ideológicos mudou a vida das populações e o destino das nações. Sem a Guerra Fria, os grandes conflitos globais pareciam ter desaparecido. Mas seria realmente assim? Enquanto o mundo respirava aliviado, pequenas chamas de tensão começavam a surgir em regiões esquecidas, longe dos holofotes internacionais. Seria possível que a paz aparente estivesse apenas mascarando uma nova forma de conflito? Historicamente, a Guerra Fria manteve uma espécie de equilíbrio global, mesmo que tenso. Guerras locais eram frequentemente mediadas ou contidas pela presença das superpotências, que impunham limites indiretos através de ameaças e diplomacia. Esse controle preveniu conflitos diretos de grande escala. Mas e se tudo tivesse sido diferente? Sem a pressão das superpotências, governos locais e grupos armados poderiam agir sem restrições. Conflitos regionais, que antes eram contidos ou ofuscados pelo confronto global, explodiriam silenciosamente. A instabilidade se espalharia, mas de forma invisível aos olhos do mundo. Civis comuns seriam os primeiros a sentir o peso dessas disputas silenciosas, e a ideia de segurança se tornaria cada vez mais ilusória. O que parecia ser estabilidade global se revelava uma teia de manipulação e medo local. Territórios antes protegidos agora sofriam sob regimes autoritários, guerras civis e golpes silenciosos.
A ausência de uma guerra global não significava a ausência de sofrimento, mas sim um conflito mais difuso, insidioso e invisível. Cidades e vilarejos eram transformados em zonas de tensão, enquanto o mundo exterior assistia apenas aos sinais sutis de desordem. Famílias se escondiam em silêncio, comerciantes fechavam suas portas antes do pôr do sol e uma sensação de medo latente permeava cada esquina. A utopia da paz global estava desmoronando nas sombras das guerras locais. E enquanto o mundo acreditava estar seguro, a realidade começava a se revelar. A ausência de confronto entre superpotências não impediu a dor, apenas a tornou invisível. No próximo capítulo, exploraremos como a cultura e o poder invisível moldariam o comportamento humano e a própria percepção de liberdade. Sem a Guerra Fria, o mundo parecia mais livre, mais conectado, mas a liberdade tinha um preço invisível. Cultura, arte e informação começaram a ser moldadas não por guerras, mas por mãos invisíveis que ditavam tendências e narrativas. Quem controlava o que pensávamos e sentíamos? Na realidade, durante a Guerra Fria, a cultura tornou-se um campo de batalha sutil. Cinema, literatura, música e propaganda eram usados para reforçar ideologias e influenciar populações. As superpotências competiam não apenas em tecnologia, mas também em ideias, valores e comportamentos. Mas e se tudo tivesse sido diferente? Sem o conflito global, o controle cultural se tornou mais discreto, quase imperceptível. Filmes, livros e notícias começaram a conduzir pensamentos e emoções de forma silenciosa. A população acreditava estar livre para escolher, mas cada escolha já estava cuidadosamente moldada. E no silêncio da aparente liberdade, a dúvida crescia. Até que ponto nossas preferências eram realmente nossas? O mundo culturalmente homogêneo parecia harmônico, mas escondia uma manipulação invisível. Cada modismo, cada tendência, cada debate público era cuidadosamente calibrado para manter a estabilidade e evitar questionamentos. A utopia cultural era, na verdade, o império silencioso, invisível e onipresente. Cidades fervilhavam com música, filmes e arte, mas a autenticidade estava comprometida. Pessoas riam e se emocionavam, sem perceber que seus sentimentos eram guiados por correntes invisíveis. O controle cultural não era violento, mas penetrava cada aspecto da vida cotidiana, de maneira quase imperceptível. E enquanto o mundo celebrava a liberdade de expressão e criatividade, uma pergunta inquietante permanecia. Seria realmente livre aquele que desconhece os fios que movem seus pensamentos? No próximo capítulo, veremos como a resistência silenciosa começou a emergir, desafiando o poder invisível que controlava a mente coletiva. Enquanto o mundo parecia confortável na aparente harmonia, pequenas faíscas de resistência começaram a surgir. Grupos de pensadores, cientistas e artistas perceberam que algo estava errado. Mas como lutar contra um poder invisível que moldava pensamentos e emoções? Historicamente, a Guerra Fria forçou sociedades a confrontar ideias e limites, criando movimentos de resistência e inovação. A rivalidade estimulava o questionamento e a criatividade, mesmo sob pressão. Mas e se nada disso tivesse acontecido? Sem um inimigo claro, a resistência se tornava sutil e perigosa. Quem ousava questionar era rapidamente isolado socialmente ou tido como excêntrico. Movimentos culturais e científicos independentes surgiam, mas precisavam agir nas sombras, evitando chamar atenção. A sensação de vigilância constante aumentava a ansiedade e o medo, mas também aguçava a coragem daqueles poucos que percebiam a manipulação. O que parecia um mundo pacífico escondia agora uma batalha silenciosa pela mente humana. Pequenos atos de rebeldia, livros distribuídos clandestinamente, debates secretos, invenções independentes, eram explosões de liberdade em um ambiente sufocante. Cada gesto se tornava uma declaração de identidade e resistência contra a uniformidade invisível que dominava a sociedade.
Enquanto os cidadãos comuns viviam sem perceber, os resistentes cresciam em número e inteligência, arquitetando estratégias que pudessem desafiar o poder silencioso. O futuro, antes aparentemente previsível, tornava-se imprevisível, e cada decisão carregava o peso do mundo que ninguém via. E assim, em meio à aparente paz e estabilidade, a humanidade começava a se reconectar com sua própria liberdade. Mas o caminho seria longo e tortuoso, e o que se seguiria poderia alterar para sempre a história que jamais aconteceu. No próximo capítulo, exploraremos as consequências dessa resistência e como ela transformaria ciência, política e cultura em um mundo sem guerras globais. Sem a Guerra Fria, o equilíbrio global parecia estável, mas a estabilidade escondia tensões invisíveis. Cada nação se perguntava: estamos realmente livres para decidir nosso destino? Ou apenas seguimos um roteiro silencioso traçado por poderes invisíveis? Historicamente, a Guerra Fria manteve países em linha, direta ou indiretamente. As superpotências, mesmo em confronto, ofereciam limites claros. Havia inimigos, aliados, fronteiras. Essa tensão, embora perigosa, dava direção e propósito às decisões políticas e sociais. Mas e se nada disso tivesse ocorrido? Sem a pressão das superpotências, governos locais e blocos políticos se moveriam livremente, e muitas vezes de maneira imprevisível. Revoluções poderiam surgir, ditaduras poderiam se consolidar sem oposição, e o mundo, ao invés de seguro, estaria mergulhado em incerteza silenciosa. Cada ato diplomático ou decisão política poderia alterar drasticamente o equilíbrio global, mas sem alertas claros para o público. O que parecia um mundo cooperativo e pacífico, agora mostrava suas rachaduras. A ausência de grandes confrontos fez com que pequenas rivalidades crescessem, transformando antigas alianças em acordos frágeis. O poder invisível das ideias, da cultura e da tecnologia moldava nações de maneira mais eficiente do que qualquer guerra aberta. Líderes políticos tomavam decisões calculadas, com base em sinais sutis e interesses ocultos. O público assistia à superfície de estabilidade, enquanto as verdadeiras batalhas eram travadas em corredores silenciosos e reuniões secretas. O mundo sem Guerra Fria parecia seguro, mas a tensão invisível ameaçava explodir a qualquer momento. E enquanto o equilíbrio delicado continuava, a humanidade enfrentava um dilema profundo: seguir confiando na aparente paz ou questionar os limites invisíveis de seu próprio mundo. No próximo capítulo, exploraremos como a tecnologia, espionagem e inteligência mudariam radicalmente a sociedade nesse cenário alternativo. Sem a Guerra Fria, o avanço tecnológico tomou um rumo silencioso. Mas será que essa aparente liberdade tecnológica não escondia algo mais perigoso? O mundo se modernizava, mas quem realmente controlava a informação e os instrumentos que todos consideravam neutros? Historicamente, a tensão entre superpotências impulsionou pesquisas em comunicação, satélites, computadores e espionagem. Cada inovação tinha um propósito estratégico: monitorar, proteger ou vencer o inimigo. Mas e se tudo isso tivesse se desenvolvido sem pressão militar direta? Sem um rival claro, a tecnologia evoluía de forma discreta, mas o controle se tornava invisível e quase absoluto. Sistemas de informação, redes de comunicação e bancos de dados moldavam o comportamento das pessoas sem que elas percebessem. A liberdade digital, tão valorizada hoje, estava condicionada a regras e manipulações sutis, impostas por mãos invisíveis. O mundo parecia conectado e moderno, mas cada movimento era rastreado e analisado, cada decisão cuidadosamente guiada. A ausência de uma corrida bélica permitiu que o poder se tornasse silencioso e profundo, infiltrando-se em vidas cotidianas sem disparar alarmes ou conflitos visíveis. Cidades brilhavam com tecnologia, enquanto pessoas acreditavam ter liberdade total.
O controle invisível, no entanto, redefinia escolhas e comportamentos. O que deveria ser um progresso utópico se tornava uma prisão silenciosa, onde a ignorância do público era a maior arma do poder. E enquanto o mundo celebrava sua modernidade, uma pergunta permanecia: será que o progresso sem confronto real é uma verdadeira evolução ou apenas uma ilusão controlada? No próximo capítulo, exploraremos como a ausência de guerras globais moldou ideologias, educação e pensamento crítico. Sem a Guerra Fria, a educação evoluiu sem o peso da urgência ideológica. Mas será que a liberdade intelectual estava realmente presente ou apenas mascarava uma conformidade silenciosa? Até que ponto o conhecimento era direcionado sem que ninguém percebesse? Historicamente, a Guerra Fria moldou currículos, ciência e pensamento crítico. A competição entre blocos impulsionou a pesquisa e incentivou os jovens a questionar, criar e desafiar limites. Escolas, universidades e centros de pesquisa foram campos de batalha invisíveis para ideias e inovação. Mas e se nada disso tivesse acontecido? Sem a pressão da rivalidade global, sistemas educacionais poderiam favorecer conformidade ao invés de criatividade. As mentes jovens, sem desafios externos claros, seriam moldadas para aceitar padrões estabelecidos, sem desenvolver questionamentos profundos ou rebeldia intelectual. O progresso intelectual estaria limitado e sutilmente controlado, enquanto a sociedade acreditava estar livre. O que parecia um mundo seguro e pacífico escondia agora um dilema crítico. A ausência de competição e confronto permitiu que o pensamento crítico fosse gradualmente substituído por conformidade silenciosa. Escolas e universidades produziam cidadãos eficientes, mas previsíveis, cuja capacidade de questionar estava em risco. Professores e estudantes percebiam sinais de limitação, mas o controle era invisível, quase imperceptível. Ideias ousadas surgiam, mas desapareciam rapidamente, engolidas por sistemas que incentivavam a estabilidade e não a inovação. A liberdade intelectual estava comprometida, e o mundo avançava, mas de maneira controlada e previsível. E enquanto a sociedade acreditava estar formando mentes livres, o futuro da criatividade e da inovação estava em jogo. No próximo e último capítulo, exploraremos as consequências finais desse mundo sem Guerra Fria e como o destino da humanidade teria sido alterado de forma profunda e inesperada. O que resta quando olhamos para um século XX sem a Guerra Fria? Um mundo aparentemente pacífico, moderno e seguro, mas a que custo? A liberdade, a inovação e até mesmo a criatividade humana foram moldadas por forças invisíveis que nunca percebemos. Historicamente, o confronto ideológico e militar entre superpotências acelerou a ciência, a cultura, a educação e a política global. A tensão forçou a humanidade a inovar, a questionar e a desafiar limites. Cada conquista tinha preço, mas também significado. Mas e se tudo tivesse sido diferente? Sem o conflito global, os avanços ocorreram de forma lenta, controlada e previsível. A tecnologia, a educação e a cultura evoluíram sob influência invisível, criando um mundo seguro, mas sutilmente limitado. O medo explícito foi substituído por conformidade silenciosa, e a liberdade humana foi posta à prova sem que ninguém percebesse. O que parecia utópico revela-se uma prisão elegante. As decisões humanas, a curiosidade intelectual e a criatividade foram moldadas por um sistema invisível de controle. A ausência de guerra não trouxe verdadeira liberdade. Trouxe estabilidade condicionada, onde cada escolha estava sutilmente guiada. Cidades modernas brilhavam, laboratórios funcionavam, pessoas viviam sem preocupações aparentes. Mas sob a superfície, a humanidade pagava um preço invisível. A liberdade de pensar, questionar e inovar estava limitada,
e a própria essência da humanidade havia sido sutilmente transformada. O mundo sem Guerra Fria nunca existiu, mas imaginar sua história nos revela que a tensão, os conflitos e os desafios podem ser o motor do progresso humano. Cada guerra evitada ou enfrentada moldou a sociedade que conhecemos hoje. Se você quer continuar explorando universos alternativos e descobrir os segredos do "e se?", inscreva-se no canal agora e acompanhe novas histórias onde nada é impossível. A história que nunca aconteceu é, no fim, um espelho para refletirmos sobre nossas escolhas, nossa liberdade e o que realmente significa evoluir. O silêncio do mundo sem conflito é fascinante, mas perturbador. E nos lembra que o desconhecido sempre carrega lições profundas.